Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade a mais um assunto de matrizes. Agora, multiplicação entre matrizes. Dadas as matrizes A de ordem M por N e B de ordem N por P, chama-se produto de A por B a matriz C de ordem M por P. Então, vocês observem que para garantir a existência de multiplicação entre duas matrizes, a gente precisa fazer uma verificação muito importante. Acompanhe aqui. A matriz A, ela é de ordem M por N. E a matriz B, ela é de ordem N por P. Então, para existir a multiplicação entre essas duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, vocês observem que a matriz A ela é de ordem M por N e a matriz B ela é de ordem N por P. Como o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então, existe sim a multiplicação entre essas duas matrizes. E olha só que curioso, a matriz produto, a matriz C que nós encontramos, ela vai ser de ordem M por P, ou seja, vai ser o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda matriz, ok? Então, vamos ver aqui através de um exemplo numérico. Então, dadas as matrizes A e B, determine o produto de A e B. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer para verificar se existe o produto de A e B é verificar o número de linhas e número de colunas da matriz. Então, vocês observem que a primeira matriz ela é do tipo 2 por 2, ela tem duas linhas e duas colunas. A segunda matriz também é do tipo 2 por 2. Então, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Ou seja, o número de colunas da matriz A, conte aqui comigo, uma, duas colunas, tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, ok? O resultado será a matriz C do tipo 2 por 2. Então, o resultado será o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, meus amores, agora vamos multiplicar A vezes B. Então, para efetuar esta multiplicação, a gente pega a primeira linha e multiplica com a primeira coluna para obter o elemento A1. Então, já organizei aqui, olha, menos 1 vezes 1 mais 2 vezes 1. Agora, para encontrar o elemento A12, a gente pega a primeira linha e multiplica com a segunda coluna. Então, primeira linha, menos 1 vezes menos 3 mais 2 vezes 2. Então, encontramos aqui o elemento A12. Agora, o elemento A21, a gente vai trabalhar com a segunda linha. Então, vamos lá. Segunda linha vezes a primeira coluna. Então, 0 vezes 1 mais 5 vezes 1. E para encontrar o A22, vai ser a segunda linha vezes a segunda coluna. Então, 0 vezes menos 3 mais 5 vezes 2. Efetuando aqui primeira multiplicação, menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 2 vezes 1 dá 2. Então, menos 1 mais 2 é igual a 1. Menos 1 vezes 3 dá mais 3. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. 2 vezes 2 dá 4. Então, 3 mais 4 é igual a 7. 0 vezes 1 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. Então, 0 mais 5 é igual a 5. 0 vezes 3 dá 0 e 5 vezes 2 dá 10. Então, 0 mais 10 é igual a 10.
Então, nós temos a matriz 1, 7, 5 e 10 como matriz produto, ok? O próximo exemplo, eu trouxe um probleminha. Observem. Para a fabricação de caminhões, uma indústria montadora precisa de eixos e rodas para seus 3 modelos de caminhões, com a seguinte especificação. Então, nós temos o modelo A, B e C, e aí nós temos o número de eixos e o número de rodas, ok? Então, vocês observem que essa tabela, ela já representa uma matriz de ordem 2 por 3. Observem que a primeira linha são os eixos, a segunda linha as rodas. E as colunas são os modelos dos caminhões, modelo A, B e C, ok? Para os 2 primeiros meses do ano, a produção da fábrica deve seguir a tabela abaixo. Então, observe que nós temos as linhas, os modelos A, B e C, e a produção aí de janeiro e fevereiro. Então, observe aí que o modelo A, em janeiro, a fábrica tem que produzir 30 modelos, em fevereiro 20. O modelo B, a fábrica precisa produzir 25 modelos em janeiro e 18 em fevereiro, e aí segue. Então, observe que aqui nós temos uma matriz de ordem 3 por 2, ok? Usando a multiplicação de matrizes, respondam nessas condições quantos eixos e quantas rodas são necessários em cada um dos meses para que a montadora atinja a produção planejada, ok? Então, vamos lá. Vocês observem que a primeira coisa que eu fiz foi pegar essas tabelas e transformar em matrizes. Observe que a primeira tabela, que tem os eixos e as rodas como as linhas, então, ela é de ordem 2 por 3. Ela possui 2 linhas e 3 colunas. Observe que a segunda tabela, que tem os modelos em relação aos meses, né? A produção aí, modelo e meses em cada mês, vocês observem que ela é uma matriz de ordem 3 por 2. A primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se existe multiplicação entre essas duas matrizes. Então, vamos ver a condição de existência. Qual é a condição de existência? É que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, vocês observem que a primeira matriz ela tem 3 colunas e a segunda matriz ela tem 3 linhas. Então, como o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então é sim possível efetuar a multiplicação entre essas matrizes, ok? Então, vamos lá. Efetuando aqui a multiplicação. Então, para efetuar a multiplicação de matrizes, vocês peguem a primeira linha, coloca vezes a primeira coluna, que nós vamos encontrar aqui o primeiro elemento, que é o A11. Então, vamos lá. 2 vezes 30, mais 3 vezes 25, mais 4 vezes 20. Agora, para encontrar o A12, vamos pegar a primeira linha e multiplicar com a segunda coluna. Então, 2 vezes 20, mais 3 vezes 18, mais 4 vezes 15. Para encontrar o A21, que é o elemento que está na segunda linha e primeira coluna, nós vamos pegar a segunda linha e multiplicar com a primeira coluna. Então, 4 vezes 30, mais 6 vezes 25, mais 8 vezes 20. E para encontrar o elemento A22, nós vamos multiplicar a segunda linha vezes a segunda coluna. Então, 4 vezes 20, mais 6 vezes 18, mais 8 vezes 15, ok? Então, efetuando aqui esta multiplicação, 2 vezes 30 dá 60, mais 3 vezes 25 dá 75, 4 vezes 20 dá 80. Próximo elemento, 2 vezes 20 dá 40, 3 vezes 18 dá 54, mais 4 vezes 15, 60.
4 vezes 30 dá 120, 6 vezes 25 dá 150 e 8 vezes 20 dá 160. 4 vezes 20 dá 80, 6 vezes 18 dá 108 e 8 vezes 15 dá 120. Então, efetuando essa soma, nós vamos obter 215, 154, 430 e 308. Mas o que é que isso significa? Porque eu quero saber quantos eixos e quantas rodas eu vou precisar para a minha produção de janeiro e quantos eixos e quantas rodas eu vou precisar para a minha produção de fevereiro. Então, vocês observem que o resultado da minha multiplicação é o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Então, quem são as linhas da primeira matriz? São eixos e rodas. Então, essas linhas aqui são eixos e rodas. E quem é a coluna da segunda? São os meses de janeiro e fevereiro. Então, as colunas aqui, a primeira coluna é referente a janeiro e a segunda a fevereiro. Então, vocês observem que no mês de janeiro eu vou precisar de 215 eixos, né? E 430 rodas. Já na produção de fevereiro, eu vou precisar de 154 eixos e 308 rodas. Muito simples o exemplo. Então, vocês prestem atenção que a multiplicação de matriz é muito simples. É só multiplicar linhas vezes as colunas. Para finalizar aqui a nossa aula, eu vou deixar essa frase para reflexão. Leiam e reflitam.